Olá, seja bem-vindo ao Controle Estoico e o nosso objetivo é deixar de ser escravo das nossas emoções. Seja muito bem-vindo ao dia 1 de 365 reflexões diárias acerca do estoicismo. Meu nome é Otton e eu vou te ajudar nesse processo de reflexão diária acerca do estoicismo. Lembrando que nós estamos trabalhando o livro Diário Estoico, 366 lições sobre sabedoria, perseverança. Então, hoje nós vamos começar a nossa jornada aqui no nosso canal, trazendo a reflexão do dia 1º de janeiro de 2026. Espero que a tua virada tenha sido maravilhosa e vamos começar o ano com o pé direito, trazendo uma reflexão estoica e aplicando-a às nossas próprias vidas. Então, no dia 1º de janeiro, nós temos o título que os nossos autores empregaram à nossa reflexão de hoje, que é Controle e Escolha. Abre aspas para essa primeira reflexão de Epicteto, que está lá nos Discursos, que diz o seguinte: a principal tarefa na vida é simplesmente esta: identificar e separar as questões de modo que eu possa dizer claramente para mim mesmo quais são as externas, fora do meu controle, e quais têm a ver com as escolhas que realmente controlo. Para onde então devo olhar à procura do bem e do mal? Não para as coisas externas e incontroláveis, mas dentro de mim, para as escolhas que são minhas. Então, no dia 1º de janeiro, no dia de hoje, nós estamos trabalhando essa dicotomia, né, do controle, que é um dos conceitos fundamentais para a prática estoica, e essa dicotomia que nós estamos falando hoje é baseada nos ensinamentos de Epicteto. E ele sinaliza que a nossa tarefa principal, central da nossa vida é distinguir claramente entre o que é externo, aquilo que está fora do nosso controle, e o que pertence às nossas escolhas. Olha só como a gente já começa mudando a perspectiva, porque muita gente acha que a sua tarefa principal da vida é ganhar 1 milhão de seguidores, ou ganhar na Mega da Virada 1 bilhão acumulado, ou ter um sucesso numa carreira profissional, ou ter filhos, mas nada disso é colocado como tarefa principal pelo nosso queridíssimo estoico Epicteto. Ele diz que a nossa tarefa principal é distinguir claramente entre o que está fora do nosso controle, entre aquilo que é externo e aquilo que pertence às nossas escolhas, aquilo que está sob o nosso controle. Por quê? Porque a origem do bem e do mal não reside em eventos externos, incontroláveis, mas sim dentro de nós, mas sim nas escolhas que fazemos. A filosofia estoica vai entender que todo o cosmos, toda a vida é ordenada e ela segue um bem, ela tem uma ordem. Portanto, se revoltar contra esta ordem natural é cair em sofrimento, porque a ordem natural vai apontar para um bem. Então, quando a gente tenta lutar contra eventos externos, nós estamos tentando lutar contra este bem. E é por isso que caímos em sofrimento. E daí vem a futilidade da luta externa. É inútil gastar energia tentando alterar o inalterável, como por exemplo, o clima. Agora estava chovendo aqui na minha cidade e eu quis ficar já chateado porque eu tinha planejado um rolê, eu tinha planejado uma saída e começou a chover. E eu quis ficar chateado e olha só a reflexão do dia, né, que me ensina a não travar essa futilidade da luta externa. Muita gente vai brigar contra as suas características físicas, como a altura, muita gente vai brigar contra o seu local de nascimento. Eu sou do Maranhão, né? Eu nasci no Maranhão, eu nasci em São Luís, para que que eu vou brigar
contra isso. Ou muita gente briga com a opinião alheia, né, muita gente, tenta fazer com que o outro o ame, tenta fazer com que alguém acabe gostando de você. E o interessante é que o Epicteto, nessa reflexão, ele vai dizer que o que importa mesmo é o tempo presente. Nós não podemos mudar o passado, como, por exemplo, questões traumáticas na infância, mas nós temos o poder sobre o futuro através das escolhas que fazemos no momento presente. Então, talvez nesse início de 2026, nesse início de ano, talvez você esteja, tentando se posicionar de uma maneira diferente para que o teu futuro seja melhor. E a tua força vem daí, conseguir focar no momento presente para você ter um futuro muito melhor. E isso nos dá uma vantagem competitiva, porque focar apenas no que nós podemos e no que nós controlamos traz a felicidade verdadeira. Uma vantagem nítida sobre aqueles que desperdiçam energia em batalhas impossíveis. E o paralelo com a nossa vida moderna é simples. A filosofia estoica se alinha com a prece da serenidade, muitas vezes usada em comunidades terapêuticas, em processos de reabilitação. Aceitar o imutável, ter coragem para mudar o possível e sabedoria para distinguir os dois. E você encontra essa citação na reflexão do livro que nós estamos trabalhando. E para complementar aqui a nossa reflexão de hoje, o Pierre Hadot, um filósofo, ele é professor de história da filosofia, ele estuda muito a filosofia antiga, ele faz uma análise sobre Epiteto, sobre Marco Aurélio, e ele vai descrever essa distinção como a construção de uma cidadela interior. Então, o que está sob o nosso controle é limitado, mas é inexpugnável. Então, quando Epicteto fala sobre essas escolhas que realmente nós controlamos, ele se refere a essa faculdade da nossa razão e ao juízo de valor que atribuímos às coisas. Então, ninguém pode impedir você de pensar ou de julgar uma situação de determinada maneira, mesmo que você possa prender o seu corpo. A liberdade estoica é, portanto, uma liberdade interior absoluta. Talvez um exemplo bastante claro que nós possamos ter, dentro inclusive da tradição cristã, é quando o Paulo apóstolo é preso e mesmo assim ele decide louvar a Deus. Então, mesmo quando o teu corpo é preso, você ainda tem a liberdade. Nós temos esse tipo de exemplo também, nós tivemos, perdão, esse tipo de exemplo também, infelizmente, na altura da Segunda Guerra Mundial, em que os judeus foram presos nos campos de concentração. E quem reforça essa ideia é um psiquiatra que eu particularmente gosto muito, Viktor Frankl, em que ele analisava também isso, em que a liberdade última sempre será uma possibilidade para o ser humano. Então, mesmo diante de uma câmara de gás, o ser humano ainda tinha a possibilidade de decidir entrar nessa câmara de gás chorando, entendendo, decidindo que o ser humano é mau e perverso, ou ele poderia entrar nessa câmara de gás louvando a Deus. Então, que para o dia de hoje a gente consiga, nessa primeira reflexão, começar a praticar essa distinção entre aquilo que podemos controlar e aquilo que não podemos controlar, que você comece a ter cada vez mais a consciência. Parece algo simples, mas experimente controlar as tuas emoções depois de um dia de estresse. É bastante difícil, é bastante desafiador. E se você quiser receber as nossas reflexões diariamente,
sempre às 6h45 da manhã, eu te convido a se inscrever no canal, a clicar no sininho para poder receber as notificações diárias. Te convido também a dar o like, se você puder comentar a cidade a através da qual, né, a cidade na qual, perdão, você está assistindo o vídeo, né, e os motivos que estão te fazendo buscar as reflexões estoicas. Seja bem-vindo para compartilhar, para comentar, para colocar alguma dúvida e com certeza nós iremos conversar neste decorrer de ano. Seja muito bem-vindo. Aqui é o Controle Estoico e o nosso objetivo é deixar de ser escravo das nossas emoções. Beijinhos e até amanhã.